aí vamos para outra parte. O anúncio do Calvário. Aí começou a ficar difícil, né? Calvário de quem? Do Cristo. E o que vai acontecer com quem o segue? Com quem o segue? Com discípulos e os apóstolos. Será que dá para ficar com a vibração muito elevada? Vamos ver aqui. Então, no versículo 31 aqui do capítulo 8, nós temos assim: e começou Jesus a ensinar-lhes a quem? Aos discípulos, que é necessário que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É Jesus, padecer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, todos do templo de Jerusalém, todos os maiores representantes da nação judaica. Ele, o Cristo, o Messias, seria rejeitado pelos maiores de seu próprio povo. E ainda, ser morto. Então, Jesus está dizendo aos seus discípulos que seria isso que ia acontecer com ele, que ele seria rejeitado pelos anciãos, seria rejeitado pelos sumos sacerdotes e seria rejeitado pelos escribas. Ainda, ser morto e levantar-se depois de 3 dias. Esse verbo levantar tem a ver com morrer. Não é se levantar de estar deitado, é se levantar da morte. Então, aqui ele já estava dizendo que ele iria ressuscitar, não é? Mostrar que a morte não existe. Ele iria morrer, muito patentemente seria reconhecida a sua morte, porque o corpo sofreu suplícios inimagináveis, e sim, quando ele desceu da cruz, estava com aquele corpo morto, foi enterrado naquele tempo a sepultura era uma caverna, né? E ele reaparece, então, 3 dias depois o corpo desaparece e ele reaparece num corpo que a princípio ninguém podia tocar, não é? Mas então vamos aqui. E ele então está dizendo aos apóstolos que ele seria morto, mas se levantaria depois de 3 dias. Falava, versículo 32, falava sobre o assunto abertamente. Volta Pedro. Pedro tomando-o à parte, porque ele estava falando ali para todo mundo. É interessante porque geralmente Pedro fala com Jesus na frente de todo mundo, mas desta vez não. Desta vez ele pegou Jesus, levou ali para um canto, começou a repreender Jesus, veja só, né? Então o apóstolo Pedro se sentiu em condições de repreender Jesus, como não fale uma coisa dessa, Deus jamais permitiria que uma coisa dessa acontecesse. Ele, porém, Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, que devem ter ficado com aquela cara, tipo assim, o que está acontecendo ali? Coisa estranha. Pedro está falando de uma forma estranha com Jesus. Então, Jesus, porém, voltando-se, vendo os seus discípulos, na verdade, aqui Marcos, que ouviu de Pedro, isso está acontecendo com Pedro, e a história que é contada a Marcos por Pedro, por esse que levou Jesus para o canto, foi ele mesmo que passou a história para Marcos. E aí, então, vejamos aqui, né? Pedro, lembrando da história e dizendo assim, não, então Jesus virou e olhou, isso foi a percepção de Pedro, que é a história que Marcos está contando. Porque diz aqui, voltando-se Jesus e vendo os discípulos, repreendeu a Pedro. Pode dar a parecer a alguns que foi o fato dos discípulos estarem olhando que ele repreendeu, coisa que talvez a gente fizesse muito facilmente, né? Não, eu vou repreender agora para eles verem que não é assim que a coisa anda, não. Mas Jesus não é nenhum de nós, né? Jesus não fica melindrado, não fica inseguro, o que eles vão pensar. Não. E a gente também não deveria agir dessa forma, né? A gente deve agir com a nossa consciência.
E Jesus, então, e aí nós vamos entender, porque aqui não traz aquela parte anterior que Mateus trouxe. Quem te disse isso não foi o sangue, né, a carne, foi meu Pai que está nos céus. Ou seja, você está tão bem sintonizado que você auriu um pensamento das esferas mais altas. Aqui totalmente a coisa muda de figura. Olha o que Jesus diz a Pedro: vai para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as do homem, as dos homens. Vai para trás de mim, Satanás, mas espera aí, há 5 minutos atrás ele estava falando coisas auridas do próprio pensamento, do alto mais alto, que Jesus disse ser Deus. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Tão rápido, a vibração dele sai daqui de cima, aqui para baixo. Como é que uma coisa dessa acontece? Simplesmente porque Pedro começou a sentir uma emoção desestabilizadora, desintegradora do nosso equilíbrio, que se chama medo. Medo. O medo nos paralisa, paralisa até o nosso bom senso. E Pedro ficou com medo que Jesus morresse e eles ficariam sem o mestre. Então, frente àquele medo, ele repreende Jesus, não fala nisso. É quando às vezes uma pessoa está muito doente, diz assim, eu vou partir, gostaria disso, gostaria daquilo, e quem está do lado pode dizer assim, vira essa boca para lá, que é isso, que mau agouro, não faça isso, não diga uma coisa dessa, isso é bobagem. E a pessoa sente que o seu momento está chegando. Por quê? Porque também ainda temos medo, e é o mesmo medo que Pedro está sentindo aqui, o medo da morte. Medo da morte. E não é só da nossa, não. A gente tem medo que quem a gente ama se vá. O que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai ser a minha vida sem essa pessoa? Essa pessoa é uma das pilastras da minha vida. Como é que eu vou ficar sem essa pessoa? Esse é o processo do luto, né? É a ressignificação da vida a partir da morte de um ser amado. Muitas vezes não só isso, pode ser mesmo uma situação muito impactante de vida, também podemos viver um luto, não é? Uma separação, né? Muitas vezes quando um filho sai de casa, tudo isso aquele buraco que se estabelece e até vamos dizer assim, não é preencher o buraco com outra coisa, não. É ressignificar para mim mesmo que ali não é um buraco, que a pessoa não foi arrancada de mim, embora às vezes possamos interpretar assim, não é? Que a pessoa, que aquele buraco vai ficar para sempre. Na verdade, se é um ser humano ou um dos nossos animaizinhos que parte, nós sabemos que tanto o princípio inteligente quanto os espíritos estamos evoluindo. Então, sempre, em algum momento, nós vamos nos reencontrar. Não é? Nós vamos nos reencontrar. E está tudo bem. Não é algo que deixou de existir e nunca mais será a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa, o que não quer dizer que não continue sendo algo válido, algo que vale a pena continuar sendo vivido, sim, porque o personagem principal da nossa história somos nós. E como nós lidamos com as situações que acontecem, inclusive as perdas, não é? E a morte é algo que ainda nos assusta muito. Então, o assunto da morte é um assunto que muitas vezes nós afastamos, não vamos falar sobre isso é mau agouro, como se falar fosse evitar que um dia isso fosse acontecer. Mas isso atrai. Atrai o quê? Eu não estou dizendo que eu quero morrer. Né? Às vezes, posso precisar já de preparar algo que, vamos dizer assim, processualmente é importante para um determinado momento do meu futuro, que pode ser daqui a 10, 20 anos, e eu posso já deixar resolvido. Eu não estou chamando morte nenhuma, até porque quem sabe o momento da nossa morte é Deus. É Deus. Então não adianta a gente querer ficar fazendo, vamos dizer assim,
me vem umas palavras difíceis no sentido de que não é bem isso que eu quero dizer. Ficar fazendo assim, olha, Senhor, eu faço isso, então aquilo... Assim, acordos mágicos. Acordos mágicos. Então, eu faço isso, eu estou fazendo isso tão direitinho, que aquilo não vai acontecer. Isso é um acordo infantil, né? Um acordo mágico. As crianças é que têm esse pensamento mágico. Vai acontecer o que está no nosso planejamento reencarnatório. Isso se nós tivermos juízo e escolhermos bem. Né? O planejamento top, o planejamento 1. Se nós formos, vamos dizer assim, mudando certas coisas, vai ser o 2, o 3, o 4, o 5. Né? Mas a gente vai estar seguindo alguma versão do nosso planejamento reencarnatório. Né? As coisas não vão mudar porque eu vou fazer acordos mágicos. Isso não existe. Né? Então, é bom porque a doutrina espírita ela nos dá informações, conhecimento, que nos ajuda a nos nortearmos e sermos mais maduros, não só para pensar, como para desejar, para direcionar nossa vontade e as nossas escolhas. Então, Pedro sai do... quem te disse isso? Não, foi Deus. Estava muito bem a sintonia dele. E aí ele sentiu medo. E aí quem foi? De quem? Vamos chamar assim. De quem Pedro foi médium? Foi de algum espírito superior? Não. Pedro foi médium de um espírito inferior. Não, afasta, claro que ele não estava falando com Pedro. Não é Pedro, Satanás. Pelo amor de Deus, não é Pedro. Mas é o espírito que estava se aproveitando do medo de Pedro para falar uma besteira. Deus não vai permitir que uma coisa dessa aconteça. Oi? Pois ele veio para dar testemunho, não é? Do Evangelho. E, ao final, ele diz que o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelo seu amigo. É isso que ele faz. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, ele está dando deu a sua vida por nós. Não é? Mas, mesmo assim, esse ato é um ato que ecoa na linha do tempo. Então, na medida em que nós vamos cada vez mais seguindo as leis de Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais amigos de Jesus e compreendendo tudo o que ele veio aqui fazer por nós e tudo também que nos cabe fazer por nós mesmos, no nosso crescimento, na nossa evolução moral.